ele vai ter que ter sustentação ao trabalho dele, certo? Se alguém de vocês, por exemplo, quer escrever sobre a educação, né, no pós-pandemia, ou a educação durante o processo da pandemia, já temos uma vasta literatura, né, sobre isso. Então, não há mais ineditismo desse tema, né, porque dentro desses 2 anos aí, muita coisa foi produzida, certo? Muita coisa boa. Então, segundo ponto, levantamento BBC, né, a característica de ser bibliográfico. O que você nunca vai fazer é uma dissertação estritamente bibliográfica, porque a dissertação exige uma pesquisa mais aprofundada, né, uma vez que você está galgando um título de mestre. Né, que é um passo acima da graduação. A terceira parte é a contextualização e relacionamento com o tema e com a área. Né? Ou seja, texto você encontra esse tema, né? E dentro desse tema você encontra um problema, e esse problema você vai querer resolvê-lo com a escrita desse trabalho. E aí você vai aprofundar a temática. Aprofundar é o quê? É de posse do levantamento bibliográfico, né? De posse do que você já leu, do que você já conhece sobre o tema. Você poderá consultar outros trabalhos, né? Ler dissertações de outros colegas que foram feitas, teses. Aí o pessoal também nos pergunta, mas professor, eu posso pesquisar uma monografia? De poder, pode, né? Mas não é recomendado, porque se você está almejando um título de mestre, então você tem que buscar informações em pessoas que estão com o mesmo grau que você ou maior. Então você vai pesquisar em dissertações e teses. Eu posso pesquisar um artigo? Pode, pode. Tem artigo, muitos autores, assim, principalmente os autores renomados, né, as autoridades em determinados assuntos, têm muitos artigos pesquisados. Então você pode sim pesquisar em artigos. O que você não deve é procurar um artigo ali de uns alunos de graduação que escreveram ou escreveu um artigo e você usá-lo como um grau de profundidade acadêmico, científico. Né? Nós costumamos muito nos deparar com essas questões, né? E que a gente observa, né? Se o aluno tivesse passado direitinho pela disciplina de metodologia, ele não iria cometer esses erros aqui. E também aí sobra às vezes para o orientador, lá já no final do processo, e muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo, tem várias questões, e aí o aluno também logo doido para defender, para se livrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Pois, viu que eu não estou vendo aqui o chat, né? Aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, é só abrir o áudio, certo? Então vamos lá. Professor, então, só fazendo... Falamos, que é o primeiro passo, pois não? Estão conseguindo me ouvir bem? Eu acho que meu áudio não está muito bom, não. Às vezes eu gosto de usar artigos, só que eu não tinha muito esse filtro de quem fez o artigo. Por exemplo, a questão do ensino híbrido, aí só que eu precisei ter uma sistematização disso. Aí eu fui procurar artigos relacionados, só que não tive esse cuidado de saber direito quem foi que escreveu o artigo, para poder ter uma visão geral do livro antes de fazer a leitura, que o tempo na época não era muito favorável para mim.
Mas é interessante e pertinente a gente ter esse cuidado, porque eu normalmente costumo ver alguns artigos de determinados livros que eu pretendo ler, só para mim ter uma visão mais geral, que às vezes, pelo menos se eu tenho uma certa dificuldade na questão de leitura, eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Aí eu verifico alguns artigos, sem essa filtragem que o senhor mencionou, para só então ter aquela noção geral do que estava sendo tratado daquele livro que eu pretendo ou pretendia ler, para só então fazer a leitura propriamente dita do livro. É bem pertinente essa colocação que o senhor faz agora. Pronto, pronto, como esse livro que você citou aí é a base para quem quer escrever, né, sobre o Blended Learning, né, que é um ensino híbrido, né, a Lilian Bassis, o Bassis, né, ela é uma referência, e por incrível que pareça, né, quando nós nos deparamos com a pandemia, né, todos nós achávamos, assim, muitos, né, dentro do meio educacional, né, que isso era algo novo, né, e quando você vai ver aí as publicações dela, né, não são novas, né, já está bem um tempo atrás aí. Verdade. Né, né, só que como nós não utilizávamos, né, grande parte dentro do sistema educacional não utilizávamos, não conhecíamos, assim como também o Google Meet, né. O Google Meet não é novo, né, essas ferramentas aí não são novas, as empresas já o utilizam há algum tempo e nós só nos deparamos e passamos a ver a necessidade deles, né, durante o ensino emergencial, demonstrando também, né, um distanciamento que nós, dentro do campo educacional, nós temos com relação a outras áreas. E aí é bem interessante, você pode consultar artigos, né? Agora, por exemplo, um artigo dela, aí você pode pegar ele e referenciar ele tranquilamente no seu trabalho, entendeu? Se você vai pesquisar sobre formação de professores, né, tem a Bernadette Gatti, que é uma das referências, tem outras, né? Aí ela tem artigos publicados, aí você pode pegar tranquilamente e jogar um artigo dela lá como referência, porque ele tem embasamento. Você vai estar referenciando, né, alguma coisa do José Moran, assim, quem quer pesquisar na área das TEDx, né, do Pierre Levy, porque da mesma forma que eles publicam os livros, eles também publicam nos eventos, né, nos anais. Então, e é até interessante que eu acredito que vocês são sabedores disso, mas se não são, eu vou passar essa informação aqui para vocês, né, para vocês, quando chegar ao final do curso, vocês devem ter aí 3 publicações, tá certo? Foi passada essa informação para vocês? E vocês devem ter 3 publicações de artigos, né? E alimentar o Lattes de vocês. Por quê? Porque quando você concluir lá o mestrado, que você for galgar aí outras questões aí mais à frente, então é interessante você ter no seu currículo suas publicações, né? Mostrando que você é um pesquisador ativo, né? Você está ativamente ali pesquisando. E a própria instituição, a World Ecumenical, né, nós temos uma revista na qual, por ano, nós costumamos lançar 2 editais, né, para publicações. E aí já aproveita a publicação dos alunos para colocar a gente lança um caderno digital, certo? Uma revista, e aí já conta para você como as publicações. Então é importante ter isso. Então, se em alguma disciplina o professor passou um artigo para vocês fazerem, vocês fizeram, então procura, né, e vê uma forma de publicar esse trabalho, certo? Que é muito importante. Certo? Então, a dúvida do colega pode ser a dúvida de outros colegas, né? E também, se alguém tiver mais alguma dúvida, é só nos mandar mensagem, é só abrir o áudio aí que estamos aqui para contribuir, certo? Então, vamos seguindo. Primeiro passo, escolher o tema, certo? A tendência no início é a escolha de um tema amplo e genérico, que aí todos nós passamos por isso. Eu vou escrever um artigo sobre financiamento da educação. Ou então, vou escrever um artigo, ou vou escrever o meu trabalho sobre políticas públicas educacionais. Quando você joga aí no Google, ou você vai buscar nos indexadores uma pesquisa dessa,
você vai achar muita coisa. Só que aí você vai ficar na dúvida, mas aí como é que eu abordo isso? Você vai sempre ter aquele pensamento reducionista, você vai delimitar, você vai pensar uma forma de trazer aquele tema, você vai diminuir ele para ficar mais fácil de você falar. Então, se você pensar políticas públicas, um estudo no município aí de onde vocês moram. Aí você já vai pegar e reduzir aquilo ali, é um funil, né? Você vai reduzir para onde você está, então vai ficar melhor. Você já vai ter chances de buscar material, você já vai ter chances, se você quiser ouvir alguém, né? De você fazer uma pesquisa ali, junto ao município, junto ao estado, então já melhorou. Por quê? Porque se você pensar só de forma holística, só de forma geral, aí você vai ter dificuldades para encontrar esse material, certo? Então, segundo passo aqui, você escolhe um tema amplo e genérico. Aí você, para resolver esse problema, você vai fazer com que esse tema deixe de ser amplo e genérico e se torne um tema delimitado, né, e específico, certo? E aí, continuando. Parece que um tema genérico transmite maior segurança, pois quanto mais específico o assunto escolhido, menos ou quase nada resta a falar. Então você tende a pensar dessa forma, certo? Não quero falar sobre educação inclusiva, não vai faltar material para eu falar, não. Então por isso que eu quero falar de forma genérica. Não, você tem que procurar falar de forma específica, porque o genérico vai de acordo com o que eu falei de manhã. O genérico você já vai trazê-lo quando você for escrever os seus capítulos, certo? Se você vai escrever um capítulo, já vai começar falando das políticas educacionais a nível um pouco da, você vai imaginando aquele funil, onde eu vou partir lá da parte maior até chegar na parte menor, que é onde o meu trabalho está sendo feito. Certo? Alguma dúvida? Então vamos seguindo. Mas é preciso encontrar dentro desse tema genérico, ou relacionado a ele, um assunto mais específico, certo? Escolhido menos ou quase nada resta a falar. É o que nós chamamos de uma lacuna de pesquisa, né? É o que nós chamamos disso. Você quer escrever o seu trabalho sobre um determinado tema, aí você diz, rapaz, eu vou escrever sobre isso, mas já tem tanta coisa sobre isso, sim, tem tanta coisa sobre isso, mas o olhar que foi dado não necessariamente vai ser o olhar que você pode dar. Né? Porque você pode relacionar aquele tema com outra coisa, você pode trazer um enfoque diferente. Por exemplo, você pode trabalhar a participação da família na escola e o impacto na aprendizagem do aluno. Você envolve família e aprendizagem. Na medida que você envolve família, você vai procurar buscar autores que tratam da família. Na medida que você trata da aprendizagem, aí você já vai procurar autores que tratam de aprendizagem. Aí você já pode englobar aí Vygotsky, Piaget, certo? Por quê? Porque ele tem a ver com a aprendizagem. E se você trouxer para o ensino da língua portuguesa, por exemplo, aí você já vai buscar também autores dentro da língua portuguesa, vai trabalhar as tendências dessa disciplina, você aí já vai trazendo, puxando aí BNCC, certo? E N coisas. O que você não pode é se perder no meio do caminho. Né? Você não pode começar a falar de um tema e ao invés de você dar o destaque nele do trabalho, você vai desviando e aí você perde o foco. Fica igual uma redação do Enem na qual você foge do tema. Né? Você não pode e nem deve fugir do tema. Mas o que tiver de conhecimento que você possa puxar e tenha relação com o seu assunto, você vai fazer isso. Né? Você vai fazer isso. Mas se é preciso encontrar, como eu já tinha dito, né, que é a delimitação. Aí, continuando. O auxílio do professor, né, ou do orientador pode ser necessário,
pois nossa percepção parece quase sempre indicar que a delimitação atingiu o limite. Delimitar significa o quê? Pôr limites. Isto é, determinar a profundidade, abrangência e extensão do assunto. A escolha do tema deve corresponder ao interesse do aluno e relacionar-se à disciplina do curso. Então, é para isso que existe a grade curricular. Né? Você está num programa de mestrado, então, você tem que escrever sobre algum assunto que está contemplado dentro da grade do programa. Eu também já me deparei em situações em que alunos que vinham transferidos de outras instituições para fazer banco com a gente, aí o aluno trouxe um trabalho uma vez que era um trabalho perfeito, um trabalho muito bom, mas era um trabalho que ele não tinha relação com a educação, era da área de serviço social, certo? Daí a gente ficou assim, um trabalho tão bom, mas ele não é das nossas linhas de pesquisa. Então, por isso que antes de você começar a fazer o trabalho, você sabe que aqui nós estamos em um programa de mestrado de ciência e da educação. Ah, professor, mas eu sou enfermeiro. Não tem problema. Você pode aplicar a sua pesquisa aí, dando enfoque na enfermagem, mas trazendo e relacionando ele com a educação, certo? Por exemplo, não necessariamente da enfermagem, mas até mesmo do serviço social, você pode trabalhar gravidez na adolescência, né? Você pode trabalhar as condicionalidades dos programas de transferência de renda, né, porque se entrelaça com a educação, porque tem as condicionalidades de frequência na escola, né, e essas exigências que existem. O que não pode é fazer um trabalho completamente ali alheio ao meio educacional, né, uma vez que eu estou fazendo um mestrado em educação. Né. Então, o que você vai falar tem que estar de acordo com as disciplinas aqui contempladas dentro da grade. Né. Então, vocês podem ver que na grade de vocês vai ter N assuntos lá, né? Nós temos disciplinas que falam de gestão escolar, disciplinas que falam da EJA, né? Fala de educação infantil. Então, tudo isso aí está relacionado ao nosso programa. Então, você tem uma gama de opções, né? de temas que você pode colocar e trazer para o seu trabalho. Certo? E relacionar-se à disciplina, certo? O levantamento bibliográfico, né? Que essa palavra ela pode ser até reformulada, né? Porque quando a gente fala bibliográfico, a gente só vai imaginar livros, né? Livros impressos, né? Só que hoje não. Nós falamos muito aqui na internet, né? Onde eu posso entrar aí nas bibliotecas, das universidades, nos periódicos da CAPES e buscar artigos que não são, na verdade, livros, né? São documentos eletrônicos. É tanto que, nos trabalhos, não se utiliza mais aquela palavra no final, referências bibliográficas. Você bota só referências. Porque você entra, por exemplo, no site do Ministério da Educação. Você pega uma informação que está lá, que é uma informação oficial. Então, você vai referenciar, né, e foi um documento oficial, um documento eletrônico. Você não pegou um livro sobre aquilo e leu, certo? Então, uma das questões também que nós sempre vemos é os trabalhos, o pessoal coloca referências bibliográficas. Aí, quando você vai lá na referência, está lá, Brasil, 1996, acesso em tal. Ou seja, pegou um documento eletrônico da internet, acessou, referenciou, então você não pegou um livro impresso, você pegou um documento eletrônico, né, que tem o mesmo valor, é um documento oficial. O que você não deve colocar, que nós já vimos e mandamos tirar, é quando o aluno traz uma referência do Wikipedia, aquele site lá, sabe, daquele site lá, que é tipo uma enciclopédia, porque aquele site ele não tem valor científico, certo? Ele não tem valor científico, porque todo mundo chega lá e reformula e muda ali as informações. Então, ele não tem um crivo científico. Então, se você referenciar aquilo ali no trabalho científico, na hora a banca manda você tirar. Tá certo? Então, procurar fontes seguras, fontes acadêmicas. Eu só posso citar um blog? Também não. Um blog também não, porque um blog
tem a autoria de uma pessoa, ela publica lá o que ela quer, tá certo? Não tem um valor acadêmico. Uma notícia de jornal, pode, porque a notícia de jornal, ela está lá exposta, e qualquer informação que seja publicada num jornal aí de peso que não seja verdade, a justiça, né, rapidamente manda reparar aquilo ali. Então, tem que ter cuidado, né, no que você vai... Dados do IBGE é o que é mais recomendado. Dados do IBGE, dados do governo, né, dados oficiais. Se você está pesquisando alguma coisa no seu município, você quer buscar uma informação, vá lá no site, ou então vá pessoalmente em determinado setor que você quer colher informação, que você vai pegar uma informação oficial. Né? Então, é um documento que tem um valor. Agora, coisa de que me disse, ou achismo, né? Em ciência não tem isso. Ciência é algo que é oficial, algo que é certo. Não tem espaço para dúvida. Certo? Continuando. Buscar fontes de pesquisas confiáveis sobre o tema, livros, periódicos, anais de congressos, sites seguros da internet. Selecionar textos relacionados ao tema escolhido. Fazer a leitura dos textos e redigir uma breve sinopse, né? Você fazer o fichamento. Certo? O que cada autor fala sobre aquilo. Utilizar no mínimo 10 referências bibliográficas como base do trabalho. E aí, todas essas questões aqui acontecem muito, como eu falei do exemplo aqui da pessoa fugir do tema, como esse que está dizendo aqui, utilize pelo menos 10 referências. Como é que você, para você escrever uma dissertação, você tem que ter 20, 30. Aqui está no mínimo 10, mas não tem máximo, não. O máximo é o que você conseguir. Então você utilizou qualquer coisa, referencia. E senão você pode correr, né, na questão de plágio. O que você leu, o que você usou, coloca lá. Você não vai colocar o que você não usou. Porque de repente na banca a gente pode pegar lá uma referência lá de você, lá, tá lá falando de... o aluno referenciou um livro de Bourdieu. Eu posso perguntar a ele, qual foi a aula de Bourdieu que você leu? Aí, se o cara disser nenhuma, você não referenciou lá? Então, tá dizendo, tudo tem que ser muito coeso, tudo o aluno tem que ter muito cuidado, né, porque nós estamos falando de ciência, não estamos falando de nada que seja amador, existe um método, né, e esse método deve ser seguido, certo? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Veja que é uma disciplina que ela conversa com o aluno, né, e já o prepara, né, para essa questão da vida acadêmica dele, né, que ele vai seguir daqui para frente, certo? Contextualizando e relacionando o tema com uma área, né, após a leitura de diferentes textos, né, definir o cenário no qual o tema está inserido. Definir a relação do tema com a área. Né? Nesse caso aqui, eu posso citar um exemplo aqui, de computador e sociedade. Identificar impactos da tecnologia estudada para a sociedade, ou seja, como a computação influencia ou pode ser influenciada pela sociedade. Problematizar o tema, né, que é o que nós falamos também pela manhã. Problematizar é você procurar buscar alguma questão que lhe inquiete, certo? Se você quer trabalhar na sua escola um tema lá e você goste, como por exemplo, alfabetização e letramento, aí você vai procurar pesquisar, você vai procurar pensar o que é que inquieta sobre alfabetização e letramento lá onde você quer fazer essa pesquisa. Né? O que você acha que é falta de formação? Você acha que as crianças não saem alfabetizadas no tempo certo por falta de formação dos professores? Você acha que é por negligência da família? Então você vai pensar os cenários e vai montar o quebra-cabeça, certo? Então é mais ou menos por aqui que você deve trilhar, certo? Perguntas? Então vamos lá. Escolher
autores que têm posicionamentos similares ou contrários, prós e contras ao uso daquele. Está falando de tecnologia, mas você vai procurar autores que tratam aquele tema, certo? Relacionar ideias dos diferentes autores às ideias do grupo, validando ou refutando. E aí você vai refletir sobre as várias posições, inseri-las no trabalho e identificar vantagens e desvantagens. E aí, é interessante essa questão aqui, porque o aluno, né, já entra a questão da escrita acadêmica. Né? A escrita acadêmica, você tem que ter, ela tem que ser impessoal, né, como nós sabemos. Você não vai escrever a dissertação e colocando eu fiz assim. Não. Porque o trabalho, ele não é seu. Na medida que você escreve e publica, ele é um trabalho do meio acadêmico. Então você tem que utilizar-se da linguagem impessoal. Impessoal, certo? A impessoalidade. E a impessoalidade é você escrever sempre em terceira pessoa. Certo? O recomendado pretendeu-se com este trabalho, né? Aí você vai utilizar nesse tempo verbal, nessa forma, ou então pretendemos, mas nunca pretendi. Não vai utilizar a primeira pessoa, certo? Você não vai também colocar apenas pessoas que concordam. Se você achar alguém que discorda, algum autor de peso que discorda de determinado tema, você pode colocar lá aquelas duas posições, certo? Você tem conhecimento de cada uma delas e colocar o contraponto. Você não pode exagerar ou fazer uma crítica exagerada. Isso, você deve ter pensado que a comida caiu aí no chão mesmo. Certo? Refino. Peguei a sacola agora já olhei. Nas críticas que você for fazer. Não é criticar por criticar. Não é discordar por discordar. Mas sim, você tem que discordar, argumentar e mostrar o porquê, né, que tem determinada posição, certo? É assim que funciona. Já nas conclusões, escrevendo as conclusões, alinhavar as várias posições do grupo sobre o tema, fazer a análise final da temática, ressaltando vantagens e desvantagens, bem como indicando tendências nessa área. Observações importantes. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando, mas serve de forma geral, certo? Eu estou falando ora eu falo do trabalho todo, por isso que no início eu disse a vocês, né, que todo trabalho acadêmico tem a mesma estrutura, o que muda é a profundidade. Então, qualquer trabalho que seja feito aqui, seja de disciplina, ou seja um trabalho escrito por você, ele deve seguir essas diretrizes. Sem contar também, né, que ele deve estar dentro das normas da ABNT. Aí você pode dizer, mas professor, eu não sei as normas. Não, você não é obrigado a saber. É tanto que quando o aluno está escrevendo o trabalho, ele está lá sendo orientado, se for o caso, o trabalho de conclusão, certo? Esse seu texto aqui para um revisor, certo? Tanto um revisor de ortografia, como também das normas da BNT, certo? Porque você vai se responsabilizar pela escrita, mas essa escrita, ela precisa de que esteja dentro dos padrões, certo? Então você pode ter um colega ou alguém que faça correções para você e que ajuste esse tema nas normas da ABNT, certo? É totalmente normal isso, né? E não configura nenhum tipo de irregularidade, certo? É permitido citar autores e transcrever no texto do trabalho pequenos trechos retirados do material, referências bibliográficas, sim, e deve, né? Não será tolerado plágio autores, né? Como vocês sabem, como nós sabemos, né? Hoje existem os programas, né? As instituições, né? As universidades, as
faculdades, elas utilizam esses programas aí que colocam o trabalho, né, e esses programas verificam a similaridade do que você escreveu com outros textos. E tem um percentual que é permitido. Então, por exemplo, se você submeteu o seu trabalho à banca, a banca jogou o antiplágio nele, constatou lá que 20% do seu trabalho está plagiado. Aí você está em maus lençóis, né? Porque 20% é muito. Tem um percentual mínimo, 5%. E por que isso? Porque tem citações que vão ser iguais. Isso pode acontecer, né? Agora, o comentário ser igual, ou o camarada achar que só ele pegar os sinônimos ali e trocar, não, os programas eles investigam mesmo, certo? Se a pessoa copiou aquilo de algum texto encontrado na internet e não referenciou, né? Usou como se fosse dele, certo? Então, muito cuidado com essa questão do plágio. Perguntas, um colega colocou aqui, né, dos slides para disponibilizar no grupo. Sim, irei disponibilizar, viu? Também irei jogar alguns e-books que tratam dessa questão da disciplina, certo? É como eu falei até com vocês pela manhã, né? A gente dá essa parte e vocês vão se aprofundando, né? Uma vez que vocês estão se tornando, ou já são pesquisadores, né? Então, o pesquisador, ele tem a sua autonomia, de posse dos conhecimentos que ele tem, de ir galgando, né? De ir buscando o material para pesquisa de acordo com o tema que você se interessa, certo? Então, continuando, encerrando essa parte aqui inicial, sobre essas dicas que nós falamos, né, sobre pesquisas, sobre como você deve fazer para buscar informações sobre os temas, eu também quero dar uma passada aqui sobre um pouco da ABNT, tá certo? Que sempre ela passa por atualizações, né, mas quando há uma atualização, não são mudanças tão bruscas, tá certo? Existe a ABNT, que é o que nós trabalhamos, existe a APA, né, que é do pessoal que faz mestrado em outros países aí, que tem outras normativas, né, mas nós trabalhamos com a ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá certo? Então, os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4, digitados na cor preta, utilizando-se de fonte Arial ou Times New Roman, né, justificados e com a indicação de parágrafos, né, ou seja, tem que ser o texto com aquele recuo de 1,25 dos parágrafos, né, ou utilizar uma dessas duas fontes, ou Arial ou Times New, certo? E a cor preta. Você não vai escrever um texto aqui e mandar para a faculdade um texto escrito de vermelho, certo? Recomenda-se para a digitação a utilização da fonte tamanho 12 para o texto e 10 para citações longas e notas de rodapé, né? E aí também citação, a citação ela merece um bastante dúvida, né, pessoal? Ele tem bastante dúvida. Que é sobre essas margens. As margens. Margem superior 3, margem inferior 2. Margem esquerda 3 e margem direita 2. É só você memorizar, né? 3, 3, 2, 2. Para quando você vai colocar as margens, que isso aqui é importante, porque quando você vai encadernar o trabalho, né, que você manda ele para a gráfica, se você não mandar nas margens corretas, como é que a pessoa vai imprimir e colocar aquilo lá no formato de livro? Né? Então, por isso é importante, certo? Você tem cuidado com essa questão das margens. O espaço. Todo o texto deve ser digitado com um e-mail, entre linhas, certo? As citações longas e as notas de rodapé, as referências e os resumos em vernáculo e em língua estrangeira deverão ser digitados em espaço simples. Espaço simples é aquele que não tem espaço, de uma linha para outra, certo? Mas no texto normal é 1,5, com exceção das citações, certo? Citações longas, que deve ser o espaçamento simples.
O título deve ser separado do texto que os precede ou que o sucede por uma entrelinha dupla. Aí vem as seções, né? Os capítulos você pode separá-los em seções, subseções, por aí vai. Né? Então, essas seções eles são seções primárias, seções quaternárias, secundárias, enfim. Aqui já vai mais aprofundando, né, nessa questão da formatação. Não devem ser utilizados pontos. Olha só, o indicativo numérico de uma seção precede seu título com alinhamento esquerdo separado por um espaço de um caractere. Certo? Aí. Não devem ser utilizados ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo da seção ou de seu título. Todas as seções devem conter o texto relacionado com elas. Os títulos sem indicativo numérico, sumário, resumo, referências e outros, devem ser centralizados. Vejam que é muita informação, né? Mais essa questão de informações. Paginação. Todas as folhas do trabalho, né, a partir da folha de rosto, elas são contadas, porém não numeradas. Então, veja só, em um trabalho acadêmico extenso, como uma dissertação, por exemplo, você não conta a primeira que é a capa, a gente coloca ela como 0, certo? É 0. Daí para frente vem 1, 2, 3, 4, 5. Aí você só vai aparecer a numeração dela a partir da introdução. Certo? Dela para frente que vai aparecer o número das páginas. Daí para trás, não. Aí, importante isso, que o aluno faz um trabalho, aí chega lá, entrega na banca e está lá, 110 páginas, contando, né, tudo. Aí ele diz, meu trabalho tem 110 páginas, mas só que para a banca, nós só vamos contar a introdução, certo? Da introdução às considerações finais. O que você fez antes e depois, não conta, porque não conta como escrito. Que são os anexos, os apêndices, certo? A parte pós-textual. E a parte pré-textual é capa, folha de rosto, folha de aprovação, certo? Sumário, isso aí não conta. Não é texto, não é o texto propriamente dito. Certo? Alguém tem dúvida com relação a isso aqui que a gente está falando? Se tiver dúvida, pessoal, pode abrir aí o áudio, viu? Fica à vontade. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, como eu falei. Em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha. Né? Os apêndices e anexos devem ter suas folhas numeradas de maneira contínua, seguindo a paginação do texto principal. Existe uma dúvida também, que o pessoal tem muito, que é entre anexo e apêndice. Certo? E tem uma diferençazinha aí básica. Anexo é qualquer documento que você utilizou ali, tá certo? Que não é seu. Mas como você não utilizar ele, não vai utilizar ele dentro do texto mesmo, você joga ele lá para o final. Por exemplo, fotos. Durante a pesquisa, você realizou muitas fotos ali para registrar que você pesquisou, que você coletou as informações, você joga essas fotos lá no anexo, certo? Agora, se um documento produzido por você, então se você preparou lá o termo livre e esclarecido, né, para o pessoal assinar, para ver se concorda ou não em fazer a pesquisa, é um documento que você produziu, então ele é um apêndice, certo? Então, documento que você produziu é apêndice e um documento que você deu é anexo. É bem simples de você diferenciar uma coisa da outra, certo? Abreviaturas. Quando aparecem pela primeira vez no texto, deve-se colocar seu nome por extenso e entre parênteses, a abreviatura ou sigla. Exemplo, trabalho de conclusão de curso, TCC. Ilustrações, que são o quê? Figuras, organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos, fotografias, gráficos, mapas. Tudo isso constituem unidade autônoma e explicam ou complementam visualmente o texto. Né? Ele tem que ter um porquê para ele estar lá. Você não vai colocar uma figura no texto que ela não tenha nada a ver com o que você está escrevendo, só para você ganhar a página. E quando a gente vai corrigir os trabalhos, a gente olha muito isso e acontece, certo?
Portanto, devem ser inseridos o mais próximo possível do texto a qual se referem. Sua identificação deverá aparecer na parte inferior, precedida da palavra designativa figura ou desenho, seguida de seu número de ordem, com algarismos arábicos do respectivo título ou legenda e da fonte necessária também. Tudo que você colocar lá, você tem que citar a fonte. A fonte é de onde você tirou. Certo? Você botou uma foto lá. Você tem que botar embaixo a fonte. E eu tirou de onde essa foto? Quem foi que fez essa foto? Certo? Você não pode colocar um negócio lá e não dizer de onde veio. Ó, tá vendo um exemplo aqui? Aqui você tem uma figura, imagine que aqui seja um trabalho acadêmico, aí você tem a figura, aí você tem que colocar figura 1, o título dessa figura e a fonte, né, que é de onde ela foi tirada. O ano e a página. Certo? Você tem que fazer isso aqui, por quê? Porque não é tem um autor isso aqui. Tabelas. São elementos demonstrativos de síntese que apresentam informações tratadas estatisticamente, constituindo uma unidade autônoma. Em sua apresentação, deve ser observado. Ele tem que ter numeração independente e consecutiva, então tem que começar lá do 1, 2, 3, certo? Tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência. O título deverá ser colocado na parte superior, precedido da palavra tabela e de seu número de ordem em algarismos arábicos. As fontes e eventuais notas aparecem em seu rodapé, após o fechamento, utilizando o tamanho 10. Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem. Vocês vão usar muito tabelas e gráficos, principalmente na parte da análise dos dados nos trabalhos, certo? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma tabela. Casos de febre hemorrágica, da dengue e óbitos de 98 a 2003. Aí, tá vendo? O título é um texto, certo? A tabela é um texto. Aí o título e a fonte. Tá vendo como é que tem que ser? Título. São destacados gradativamente, usando-se racionalmente os recursos de negrito e caixa alta. Negrito é quando o texto fica escuro, né? Caixa alta é maiúsculo. Deve ser adotado o seguinte padrão: título de capítulos impressos em letra maiúscula, negrito, fonte tamanho 14. Não, já o nosso ele diverge um pouco. É 12, tudo 12, nossas fontes, até dos títulos também. Certo? Os itens de parte secundária devem ser impressos e com primeira letra das palavras maiúscula, negrito, tamanho 12. Então vamos lá. O título, tamanho 12, negrito e maiúsculo. Subtítulo, só a primeira letra maiúscula, né, o mesmo tamanho 12, e negrito. Certo? Então, essas são, mas isso aqui vai estar no manual acadêmico, no manual de trabalhos, e nós vamos mostrar. Quando você vai apresentar, né, o que é avaliado? É avaliada a qualidade da escrita, né, não pode ter erros. Por isso que nós recomendamos, né, que passe por um profissional da área para ele revisar, né, e mostrar onde tem que corrigir. O aluno ele deve ser pontual, né, quando ele estiver já na escrita do trabalho. O trabalho tem que estar formatado, as referências e principalmente a apresentação. Nós falamos aqui, né, que durante a pandemia todo mundo usou o Google Meet, mas infelizmente quando nós vamos participar das bancas, acontece do aluno não saber ainda mexer no Google Meet, e aí a gente fica sem entender, né? Porque como é que quem está em sala de aula usou o Google Meet, e aí não justifica-se mais a pessoa não saber apresentar um slide aqui, né, abrir uma sala, mas existe muito. E aí também a gente entende que às vezes pode ser o nervosismo, né, pode ser alguma coisa desse tipo, mas, se, pessoal, ocorre muito isso, certo? Eu queria saber de vocês, se não tem alguma pergunta, certo? Um questionamento.
Se não, eu vou aqui abrir o segundo semestre, o segundo slide. Só um momentinho. Só um momento, viu, pessoal, que eu estou abrindo o outro slide. Pronto. Passada essa parte aí, pessoal, de orientações, né, sobre o trabalho, vamos voltar aqui para algumas, ainda, né, nesse tema, que ele deve ser bastante investigado, discutido, sobre a questão dos tipos de conhecimento. E são os do senso comum, né, como nós falamos pela manhã, né, e eles se baseiam em quê? Na experiência cotidiana das pessoas, na chamada experiência de vida. E ele se distingue de quê? Porque ele não tem uma experiência científica. Né? Não tem experiência científica, que exige um planejamento, um rigor e um método. Certo? O senso comum, em alguns casos, né, trata-se de experiências pessoais. Em outros, são experiências partilhadas por membros da comunidade, no decurso do processo de socialização. Em suma, é um recurso, deixa eu fechar aqui. Em suma, é um conhecimento que se adquire geralmente sem estudos, sem investigação, sem nada, né? Aquela pessoa que passou a vida fazendo determinada coisa, né? E com a experiência ela passou a ter expertise naquilo. Por exemplo, para aprender onde fica a padaria mais próxima de casa, ou para aprender a amarrar os sapatos, não é preciso efetuar uma investigação metódica, basta a experiência de vida, né? Então, aqui é o empirismo, que é aquela característica de aprender pela experiência. Pelo contrário, a ciência implica investigações, estudos efetuados metodicamente. Por exemplo, de outra forma, como se poderia descobrir a temperatura média de um planeta tão distante como o Mercúrio? Como é que a simples experiência de vida podia permitir a descoberta de que a luz do Sol leva 8,33 minutos para chegar à Terra? O senso comum, em geral, é um saber assistemático, ou seja, né, ausente de um sistema, na medida em que constitui um conjunto disperso e desorganizado de crenças e práticas, não implicando por parte dos seus detentores um esforço de organização. É o conhecimento que ele é jogado. Por isso, algumas das crenças podem ser contraditórias. Por exemplo, as mesmas pessoas que podem acreditar que quem espera, desespera. E quem espera, sempre alcança. Como a ciência é um saber sistemático, na medida em que constitui um conjunto, né, de conhecimentos, como nós já vimos, parte dos cientistas, né, ela é um conjunto que ele constitui, né, ela é feito de quê? Parte dos cientistas eles têm que ter um esforço, né, para que as teorias se articulem entre si e sejam coerentes. Os historiadores, por exemplo, ficariam preocupados se descobrissem que, nas suas análises de um fenômeno do passado, como a Batalha de Al-Jubarrota, havia afirmações que o relevo, né, tem uma colega aqui de geografia, né, havia informações sobre o relevo, que o relevo era incompatíveis com as informações fornecidas pela geografia. Em geral, o senso comum é um saber impreciso,
já que normalmente não exprime de modo rigoroso. É um saber superficial, porque se conhecem os próprios fenômenos, mas muitas vezes desconhecem-se as suas causas verdadeiras. Constatam-se formas de agir, mas não se tem um método com experimentação, controle e acúmulo de informações. Como podemos ver aqui, a ciência não, ela é um saber mais preciso, né, mais próximo da exatidão, né, que o senso comum. E nós temos várias ciências, né, pessoal? Ciência natural, ciência social. Elas recorrem sempre que possível à linguagem e modelos da matemática, na tentativa de apresentar resultados rigorosos. Mesmo nas investigações em que não é possível quantificar, né, a observação psicológica de certa pessoa, por exemplo, existe a busca do rigor. Vamos ver esse outro exemplo aqui. No norte de Portugal, chove mais do que no sul. O conhecimento científico desse fenômeno é muito mais exato. No mês de janeiro de 2003, a precipitação em Faro situou-se entre os 20 e os 40 milímetros, enquanto que no mesmo período em Porto, situou-se entre os 350 e 400 milímetros, de acordo com o Instituto de Meteorologia. Está vendo? Então, aqui houve a medição. Ó, a informação aqui é precisa. A primeira só diz que chove mais no norte, né? No norte chove mais do que no sul. Certo, mas aí a informação está imprecisa, né? Se chove mais num lado do que no outro, como é? Qual a quantidade? Aí vem, né, os dados do Instituto de Meteorologia, né? Em um lado fica entre 20 e 40, enquanto que no outro 350 e 400 milímetros. Então veja a diferença. Ciência é um saber mais aprofundado, uma vez que procura descobrir, não se contentando apenas em constatar, certo? Na medida que afirma que chove mais no norte do que no sul, só está se constatando, né? Mas aí a ciência, ela vai buscar a explicação, ela vai avaliar as condições climáticas, né? Ela vai analisar o clima, ela vai analisar vários fatores, né, que justifiquem por que chove mais, um exemplo, no sul do que no norte, certo? Enquanto que o conhecimento comum, ele diz que só dá informação ali. Chove mais no norte do que no sul. Mas por quê? Certo? Por exemplo, sabe-se que o caju desbota a roupa, mas um químico sabe explicar por que isso acontece. Certo? Ou seja, ele vai explicar por que a substância, né, que contém no caju, se é ácido, se é base, o porquê que ela vai fazer com que cause ali a mancha na sua roupa. Certo? Ele vai dar uma informação precisa. Não vai dar uma informação superficial. A ciência é isso. Uma criança está lá com febre. Está com febre, o que é que ela tem? Você vai desconfiar de N coisas, né? Mas, dependendo da evolução ou da involução dela, você vai levar ao médico, ele vai passar uns exames que você vai descobrir a causa daquilo ali. Né? Porque a febre é um sintoma. Ela não é a doença. Ela está sendo ocasionada por alguma coisa. O senso comum é um saber de caráter mais subjetivo ou pessoal do que o conhecimento científico, pois a sua aquisição está mais relacionada com a experiência imediata, né? A experiência cotidiana. Ele é influenciado também pela época histórica, pela cultura, pelos grupos sociais, né, a que se pertence, pelo meio ambiente em que vive, pela idade, pela profissão, personalidade, entre outros fatores. Por isso, uma determinada crença do senso comum varia consoante o grupo social em que o indivíduo está inserido. Seja como for, não são partilhadas por todos os seres humanos, ou seja, não possui um caráter universal. Né? Então, o senso comum não possui um caráter universal. Outro exemplo. Um rapaz de 17 anos
de Recife pode ter diversos conhecimentos relacionados a discotecas da região que o seu pai ignora e que outro rapaz de 17 anos também não possui, porque vive em glória do Goitá, ou porque, além de viver em glória do Goitá, é introvertido e não gosta de sair à noite. Já a ciência, né, pelo contrário, procura idealmente alcançar um saber objetivo. Por meio de pesquisas, né, tenta mostrar as coisas, os objetos, como elas são. E aí, um conhecimento, para ele ser científico, ele deve buscar, né, ser independente das particularidades do cientista. Então, por isso ele tem validade universal. Então, se você tem suas crenças, você tem suas concepções, mas o conhecimento científico, a ciência, ela não deve ter influência disso. Tá certo? Ele não deve ter influência disso. Ele deve ser universal e aceito por toda a comunidade. Claro que antes de uma teoria ter sido confirmada e aceita, por ter havido um período mais ou menos longo de controvérsia e discussão. É preciso dizer também que existem teorias que questionam a objetividade do conhecimento científico. Isso significa dizer que a própria ciência pode ser questionada, certo? Ó, esse trecho aqui. A ciência tem sempre defendido que, ao contrário de outras formas de conhecimento, consideradas menos rigorosas, ela é objetiva. Não depende de quem faz, de quem mede, de quem segue a demonstração. O resultado da experiência, o número lido no aparelho, a lógica da dedução matemática são objetivas, impessoais, podem ser repetidas. Jorge Dias de Deus, né, da obra Ciência, Curiosidade e Maldição Gradiva. Olha só esse aqui, ó. A ideia de que Plutão leva 247,7 anos para completar uma volta em torno do Sol é a ideia de que a temperatura média na sua superfície é de 237 graus negativos, são completamente independentes da nacionalidade, do sexo ou da personalidade dos cientistas que a descobriram. A objetividade é mais difícil de conseguir nas ciências sociais do que nas ciências da natureza ou na matemática. Né? As ciências sociais, né, que é o nosso caso aqui da educação, como eu falei de manhã, ela encontra maior dificuldade, né, de obter essa exatidão, né, do que a ciência exata, né, como nesse exemplo aqui, né, de você atestar o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. Por quê? Porque isso é um fenômeno observável, é um fenômeno que pode ser mensurado. Agora, nas ciências sociais, não. O pesquisador ele vai encontrar dificuldades para fazer isso. Por quê? Porque na ciência social, tem como na pesquisa qualitativa, como falamos, né, ele vai ouvir opiniões, sentimentos, né, juízo de valor. O conhecimento, para ser considerado científico, tem de ser testável, ou seja, deve ser possível confrontar as teorias com os fatos, pô-las à prova através de experiências exigentes e rigorosas, de modo a averiguar se são ou não falsas. Caso contrário, a teoria não passaria de uma mera opinião pessoal do cientista, de uma crença sem fundamentos. Então, se não for assim, se eu for misturar as minhas convicções com a questão da ciência, aí não dá. Eu vou entrar e vou fazer parte ali do campo de pesquisa. Eu posso entrar como pesquisador, né, mas as minhas crenças elas não devem influenciar na ciência. Ó, quando o astrônomo Clyde, né, W. Tombaugh, se você for essa expressão em francês aqui, mas é americano, né, anunciou em 1930 a descoberta de Plutão, as suas observações tiveram que ser repetidas e confirmadas por muitos outros astrônomos. Recentemente, os cientistas resolveram que Plutão não é mais um planeta, o que demonstra a dinamicidade do conhecimento científico.
Por outro lado, no senso comum, não existe essa preocupação constante de testar as crenças. Perceber-se-á melhor quando se explicar outra característica do senso comum, o fato de que constitui geralmente como um saber acrítico. Então, voltamos. Senso comum, saber acrítico. E a ciência, conhecimento científico, saber crítico. E isso aí você comprova com esse exemplo aqui, ó. O camarada descobriu Plutão, né? Aí beleza, todo mundo aí, ele provou e tal, aí pronto. Mas aí o que a academia exigiu, né? Outros cientistas vão tentar fazer a mesma coisa e ver se descobre o que ele descobriu. Aí todos tentam e chegam no mesmo lugar. Ou seja, né? Isso é o que se chama de sistematização. A ciência ela é sistemática, ela é testável, né? E ela é passível de você obter uma valoração, né, verdadeira ou falsa. O senso comum tende a ser acrítico. Acrítico significa não refletido, não examinado. É compreensível que assim seja, pois trata-se de saberes cuja aprendizagem é informal. Aprende-se à medida que se vai vivendo e tendo experiências. Aprende-se vendo, ouvindo e imitando os outros. Se nós levarmos para o campo educacional, imagine aqueles professores que nós tivemos há muito tempo, ou até mesmo uns que estão em atividade, né, que dizem, eu tenho 30, 40 anos que eu trabalho aqui, né, e às vezes assim, a gente diz isso achando que esses 40 anos significa que a experiência, ela sobrepunha até mesmo a teoria, ou a formação, ou as novidades, né, mas isso não significa nada, porque você pode passar 40 anos trabalhando com falhas, e até mesmo errado. A quantidade aí não vai implicar necessariamente em qualidade. Certo? Aprende-se à medida que se vai vivendo e tendo experiência. Aprende-se vendo, ouvindo e imitando os outros. Muitas vezes essa aprendizagem é inconsciente. As pessoas não têm noção de que estão a aprender, mas vão interiorizando crenças, costumes, saberes práticos e etc. Tanto podem aprender crenças verdadeiras como crenças falsas. De resto, essa atitude acrítica tem a ver com todas as características do senso comum aqui referidas. Algumas crianças, ao observarem muitas vezes os pais e outros alunos deixarem o lixo no chão, aprendem a fazer o mesmo e interiorizam a ideia de que esse comportamento é correto. Outras crianças, talvez em menor número, ao observarem muitas vezes os pais e outros adultos deixarem o lixo no lixeiro, aprendem a fazer o mesmo e interiorizam a ideia de que esse comportamento é correto. Na maior parte dos casos, tanto umas como outras realizam essas aprendizagens sem refletir, sem discutir, limitam-se a imitar, ou seja, aprendem acriticamente. Se trouxermos isso aqui, né, uma ideia que parte aqui de criança, né, para os nossos dias atuais, né, quantas pessoas não fazem as coisas porque veem os outros fazerem? Né? Quantas pessoas têm preguiça de buscar informação correta porque quer que uma pessoa diga para ele? Tá aí as fake news para dizer isso, né? Tá aí o pessoal que bate continência para pneu, o pessoal que acredita em história de golpe, né? Isso aí é a demonstração de uma falência total, né? Da informação, um distanciamento da realidade. E esse fenômeno ele foi construído, né? Entrou nas pessoas e com as redes sociais ele só se disseminou. Né? Se disseminou de uma forma que tomou proporções aí difíceis de contornar. Tem alguém entrando aí? Aceita aí, pessoal, que eu botei como administrador. Pessoal, alguém com algum comentário a fazer? Né? Já fizemos até agora aqui a exposição, teve a participação do colega. Mais ninguém? Vamos seguir. Professor? Pois não.
Só uma observação, é porque essa aula ela é muito técnica e teórica, né? Não tem muito o que participar, por isso que os conteúdos programados terminam logo, né? Acho que as participações são poucas, a gente só escuta. Mas tá de boa, viu? A gente, pelo menos eu tô ligado aqui. Só para esclarecer. Muita informação, muita informação e vai só passando, e aí vai acumulando, né? Realmente ele tem muita informação, muita teoria. Acho que na prática, no trabalho, a gente vai desenrolar melhor, né? Justamente. Né? Quando for aí o que sobrar hoje acaba compensando quando a gente for construir os trabalhos, né? Foi essa justamente a minha observação que eu fiz, né? Quando a gente pela manhã, porque o trabalho ele vai requerer vai surgir muita dúvida, né? E é onde nós vamos orientando quando for para elaborar o projeto. E aí isso é interessante, porque toda vez que vocês forem enfrentar algum processo seletivo ou alguma coisa do tipo, vocês já vão estar familiarizados, né, com essa ideia de montar um projeto de pesquisa. E os próprios projetos de trabalho mesmo, né, na escola, quando se trabalha a pedagogia de projetos, né, a gente sempre parte dessa premissa, né, e sentimos dificuldades quando não temos essa vivência. Então, essa vai ser a nossa intenção principal, de que, se vocês já estiverem familiarizados, ótimo, que vão só aprofundar, vão só aprimorar, né? E se não tiverem, aqueles que não tiverem, vai ser a oportunidade de adquirir, né, esses conhecimentos que são necessários e extremamente importantes no meio acadêmico, né? Uma vez que, quando vocês terminarem aqui, esperamos que vocês vão também para o doutorado. Nós temos uma turma de PhD, a nossa primeira, que vai terminar agora, e vamos divulgar o nosso edital para a nossa segunda turma, e com certeza vocês não vão parar por aqui, eu acredito que não. Também. Porque também, assim, essa disciplina, são bem familiarizados da universidade, que a gente já tem ela, na pós, já tive algumas disciplinas voltadas para ela, e eu acho que com o tempo também ela vai mudando, né? Algumas regras, aí você tem que estar a par desses conteúdos, né? Que vai mudando. Mas tá de boa, viu? Pode continuar aí, tá tranquilo. Não, vão mudando algumas abordagens. Nessa parte que eu estava mostrando aqui das orientações do trabalho, normas da ABNT, né? Quase todo ano tem algumas reformulações, mas elas seguem um padrão, né? Tem mudanças? Tem. Mas não são mudanças a ponto de sair totalmente do padrão. Tem um padrão, que e esse padrão, hora ou outra, ele muda. Que até durante a questão da leitura do material e visualizando os vídeos que está dentro da própria plataforma, eu percebi que eu cometi alguns pequenos erros dentro desses critérios de formatação, dentro dos padrões da ABNT, a questão da formulação de projeto de pesquisa, como esses conceitos que tem dentro da plataforma, que eu até fiquei atento, até grafei dentro dos comentários na própria plataforma, que às vezes a gente, porque são muitos detalhezinhos que às vezes a gente acaba se passando por um ou outro. Aí, nessa, sempre é um enriquecimento para a gente. Porque tem alguns detalhezinhos assim, dentro da própria formatação de artigo, as citações, a questão da referência, introdução, a questão de como é colocado dentro de um trabalho científico propriamente dito, ficavam alguns detalhezinhos que às vezes a gente nem, pelo menos no meu caso, não sei quanto à questão dos demais, mas eu acho que se generaliza, que a gente acabava não se atentando a esses. Sim, e assim, não se preocupem, principalmente com essa questão de ABNT, porque as normas da ABNT, elas não entram como ressalvas do trabalho, quando vocês forem defender, certo? Ela não entra como ressalva. Ressalvas vão entrar quando tiver falhas na metodologia, quantidade de páginas insuficiente, mas as normas da ABNT, na medida que vocês forem avançando no trabalho,
o próprio orientador já vai indicando, olha, manda fazer uma revisão e tal, e vai ficando no jeito, certo? Alguém alguém mais quer participar? Que eu escutei o barulhinho do chat, mas como eu não estou... Novamente. Pois não. Não, só complementando a fala do Pedrito e do professor, quando eu estava na universidade, para a gente era tudo novo, né? Essa questão dos trabalhos, da norma da BNT, a professora era bastante exigente, corrigia tudo. Levava ao pé da letra. Aí o professor falou aí, tranquilizou um pouquinho, né? Que não leva tão a sério, né? Não, você não vai ser reprovado, né, no trabalho porque seu trabalho não está nas normas. Não, isso aí não. O motivo do aluno ser reprovado será plágio, ou então, quando ele for apresentar, ele não conseguir falar nada, né, ali sobre o trabalho, dá um branco. Mas mesmo assim, dependendo, mas depende muito da instituição e tudo, né? Acontece caso do aluno não estar preparado, ele diz para o orientador dele, preparado às vezes psicologicamente, né? O orientador conversa e diz, olha, meu aluno não vai apresentar hoje, porque aconteceu isso, pronto. Então vamos remarcar a banca dele e a gente dá um prazo para que ele apresente. Né? Não pode também, tem que ter o lado humano também. Vai analisar a parte técnica, mas tem um lado humano também. Não pode simplesmente dizer assim, acabou. Não. Né? Tem que ter também vários olhares. Mas é isso, na medida que as coisas elas vão aí mudando e evoluindo, certo? Algumas normas, algumas regrazinhas vão mudando. Mas, por exemplo, se você pegar um livro de metodologia de 99, de 2000, você pode ler ele, pode estudar por ele, porque assim, o método, ele é o mesmo. Os métodos continuam iguais. O que muda, como eu falei, é a questão das normas da BNT. Tá certo? Só apenas isso que muda. Mas a questão do formato, da estrutura, certo? Isso não. Isso não E muda, assim também, permanece. Professor, vai depender da instituição, né? Porque, por exemplo, eu ainda sou do tempo da monografia. Eu cumpri esse monografia, artigo, relatório de estágio, tal. E as diferenças, pronto. O que acontece na regra da BNT vai também de instituição para instituição. Que não são tão... A única diferença que eu percebi até então, que houve mudança em todas as instituições, foi com relação às referências. Toda instituição ela tem lá suas normas, né, que nunca diferenciam totalmente da outra, porque a estrutura é a mesma. Se você pegar um trabalho acadêmico da Federal aí da Bahia, por exemplo, e você pegar um trabalho acadêmico da Federal aqui da Paraíba, ou de qualquer outra faculdade particular de qualquer local, ele vai ser a mesma estrutura, né? Pessoal, desculpa aí que aqui do lado onde eu tô tem um som aqui que ligaram aqui, uma benção de Deus, ligou um som aqui que eu tomara que não esteja atrapalhando. E o pior é que a gente não pode nem reclamar porque condomínio aqui, é vizinho, não tem como. Tá de boa, professor, dá pra ouvir, tá de boa. Tá dando pra ouvir, né? Dá sim. Aí, pessoal, ainda bem que é uma música boa, né? E aí, não há uma diferença. Agora vamos lá. Se você está fazendo um mestrado no Paraguai, né, lá em Assunção, ou se você está estudando na Argentina ou em outro lugar, o que muda lá são as normas da formatação, que é a APA, né? Como também algumas questões mudam. Por quê? Porque cada instituição ela tem sua autonomia. Certo? A universidade ela tem autonomia. Agora, no Brasil, todas procuram seguir ali uma base, né, um modelo ali universal, para que fique tudo no mesmo, né, dentro de um padrão. Mas uma monografia, por exemplo, como a colega falou, em qualquer instituição ela é uma coisa só. Um texto escrito com uma pesquisa bibliográfica, certo? Com exigência ali de no máximo 50 páginas, certo? E pronto. Você não vai ter uma instituição que cobre uma monografia com 80 páginas. Não tem lógica. Por quê? Porque 80 páginas é uma dissertação. Certo? Artigo, mesma coisa. E por aí vai. Né? Por isso que essa questão da ciência, ela tem um método, né? Ela tem
toda uma normatização para que a gente siga esse padrão, certo? Continuando, ainda bem que eu acertei em cheio, pessoal, tomara que dê para a gente finalizar sem... porque vizinho de onde eu estou vai ter um evento, e por isso está esse som, certo? O conhecimento do senso comum é obtido geralmente pelas observações realizadas pelos sentidos, né? A bela letra desta música abaixo de Ivan Lins e Vitor Martins deixa isto claro. Ó, vejamos. Daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo foi concebido. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo me deu certeza. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei. Eu usei todos os sentidos, só não lavei as mãos. E é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Então, aí veja. Há uma grande diferença entre nossas certezas cotidianas e o conhecimento científico, né? Diríamos que o senso comum não tem por objetivo, e por isso mesmo, não se caracteriza pela investigação, pelo questionamento, né? Ao contrário da ciência, que ela fica no imediato das coisas, né? É ditado pelas circunstâncias, permeado pelas opiniões, né? Emoções e valores de quem o produz. Quem ama o feio, bonito lhe parece. E nossa amiga que rouba é cleptomaníaca, o trombadinha é ladrão e marginal. Aqui são trechos para ilustrar, né? Já o conhecimento científico, ele desconfia, né? O cientista, acima de tudo, ele é desconfiado. Ele desconfia de certa coisa, e aí, em cima dessa desconfiança, ele vai, né, investigar para buscar chegar à verdade, né? Mas não é uma verdade só para ele, é uma verdade científica, certo? A verdade científica, a verdade que pode ser testada, que pode ser provada, que pode ser refutada, que pode ser questionada, né? Este é o objetivo primordial, né, da ciência. Onde o senso comum vê muitas vezes fatos e acontecimentos, o conhecimento científico vê problemas e hipóteses. Ele busca leis gerais para os fenômenos. Por exemplo, vamos lá, Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né, descoberto 5.000 anos antes de Cristo, e que se você aplicar ele em qualquer situação, você vai comprovar a veracidade deste teorema, né? Você pegar uma madeira, fazer um triângulo nela, certo? E você vai colocar lá 50 centímetros, né, no lado maior, 40 no lado em um lado e 30 do outro. Pode fazer aí a aplicação do Teorema de Pitágoras, que vai dar justamente, exatamente, de acordo com o que diz a fórmula. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Vai dar por quê? Porque é provado. Foi provado, certo? Foi testado várias vezes para poder ser generalizado. Certo? Então, a questão da água ferver a 100 graus. Né? Também, a água vira gelo a 0. Também. Já imaginou se não fossem os cientistas a descoberta da penicilina? Né? O mercado de medicamentos, né? O avanço da medicina. Tudo isso é ciência. Então, quando nós vemos determinado governo, determinado chefe que não é a favor da ciência, nós devemos nos preocupar, né? Porque ela, né, está aí para nos auxiliar, para nos ajudar, certo? E esse avanço, ele dentro do nosso contexto educacional, ele é bastante importante também, né? As tecnologias servem para ilustrar nossas aulas, como nós estamos aqui fazendo, né? Estamos distantes fisicamente, mas estamos todos de forma síncrona, né? Interagindo, nos comunicando, falando, conversando, né? E produzindo conhecimento. Se não fosse o auxílio da tecnologia, né? Isso não era possível. Então,
certos radicalismos, né, certos extremismos, nós temos que ter cuidado, né, porque do extremismo para a loucura, a distância é bem pequenininha, é perto um do outro. Tem que ter cuidado. Pois não. Fica à vontade. Alguém falou alguma coisa no chat? Fica à vontade. Sempre que alguém quiser abrir o microfone, abrir o áudio, viu? Então, continuando. O conhecimento científico... O áudio estava desligado, Fredson. Ah, pronto. Fique à vontade aí, Fred. Ok, Fred, pode abrir o seu microfone, Fred. Professor, desculpa, a internet hoje não está muito gatinha, não, aqui. Tá mas, bom, o clima está fechado. Em primeiro lugar, parabéns pela aula, bastante esclarecedor aí, a gente tem tirado bastante dúvida, né? Ah. Que bom, são novos aprendizados, né? E eu já tinha feito o pedido aqui, eu vi que já foi a mensagem. Se eu deixar esse material no portal, acredito que vai estar lá, né? Mas... Sim, vai estar no portal e vou jogar no grupo também. Ah, ok. Mas tem sido de grande importância para nós essa discussão aí nesse momento. A minha dúvida aqui é o seguinte, eu sou profissional de enfermagem também, o senhor falou antes, né? Se eu quiser fazer o meu tema, eu sou da educação e da saúde. Por exemplo, sobre pandemia, né, eu posso associar uma coisa com a outra, né? Não, claro, não perdendo a minha linha de raciocínio, mas me chamou bastante atenção porque assim eu atuei diretamente na pandemia, tanto fiquei de folga na educação, né? Depois fui trabalhar só em casa, mas isso trouxe um reflexo bastante negativo, muito mais negativo do que positivo, né? Em relação ao aprendizado. Então a minha pergunta é a seguinte: eu posso muito bem associar a vivência na saúde e o reflexo da educação. A minha pergunta seria nessa linha aí. Pronto, vamos lá. Você, como profissional da saúde, você acompanhou de perto os efeitos da pandemia, né? Mas, e como você também é da educação, você poderia fazer uma ponte, como também nós tivemos aí, né, no pós-pandemia, o aumento aí significativo dos casos de ansiedade dos alunos, né? Eu acredito que você passou por isso também, que onde eu trabalho eram crises que até a gente que estava lá envolvido, se não tivesse cuidado, também seria cometido com isso, que eram crises coletivas. Um aluno dava uma crise, aí o outro que estava do lado, que ia consolar, também dava, a outra também dava, e era aquele, aí lá vai, a gente ia levar o aluno no pronto-socorro, sabe, e assim, que foram consequências, né, é um problema de saúde pública, é um problema de saúde mental, que é a questão do aumento da ansiedade, crise de ansiedade, ocasionados no período de pandemia devido ao isolamento social, né? Então aí seria um ponto, como você também é da educação. Agora, para você pegar o link da enfermagem diretamente com a educação durante a pandemia, aí nós teríamos que dar uma sentada e dar uma refletida maior para a gente achar aí esse link, né? Mas que não é impossível, dá para puxar sim. Certo? Obrigado. Eu não estou aqui agora no momento vislumbrando, mas se a gente parar para refletir um pouquinho dá, viu? Por nada, meu amigo, estamos à disposição. Então, mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? É bom que já em cima dos temas, né, que vocês pretendem escrever, vocês já podem também ir perguntando, certo? Já podem ir perguntando, né, tirando dúvidas sobre isso. Então, vamos lá. O conhecimento científico, ele busca leis gerais, né, para os fenômenos. Ou seja, uma lei que se aplica aqui, ela se aplica em qualquer lugar. A queda dos corpos, né, a física, ela é explicada pela lei da gravidade. Ou seja, todos os corpos eles são atraídos para o centro da Terra, né, porque existe uma força, né, um centro gravitacional que atrai todos os corpos ali para o centro. Então isso aí foi estudado,
né? Tem até nos livros de física aquela foto das torres de Pisa, lá na Itália, né? Onde tem uma torre lá que é meio torta, né? Mas aí você solta os corpos. Se você soltar uma bola de isopor, por exemplo, e uma bola de chumbo, se você desprezar a resistência do ar, ambas deveriam cair no mesmo instante, né? Mas você não desprezando a resistência do ar, aí a resistência do ar vai interferir sobre o tempo de queda de cada uma. Então a física ela se detém a estudar esses fenômenos, né? É um fenômeno que está dentro da dinâmica, né? Dentro das teorias de Isaac Newton, né? Que foram estudadas a queda dos corpos, lançamentos oblíquos, enfim, toda uma gama de informações que a física nos traz, certo? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Então vamos seguindo. É generalizador, né? Ou seja, o conhecimento científico ele é generalizador. A intenção dele é essa, né? O que eu encontro aqui, de acordo com os meus estudos, outro pesquisador, certo? Pode encontrar fazendo a mesma pesquisa nas mesmas condições. Certo? Ele pode fazer nas mesmas condições. É generalizador, como eu falei. Exemplo, a química nos revela que a enorme variedade de corpos se reduz a um número limitado de corpos simples que se combinam de modos variados. A ciência dispor de uma linguagem rigorosa, cujos conceitos, certo? Tem que ser clara. Clara e objetiva. Pode ter ambiguidade. Eu volto aqui ao teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa. Você tem que entender quem é a hipotenusa de um triângulo, que é o maior lado. O quadrado é o quê? É aquele lado multiplicado por ele mesmo. Né? Ele tem que ser igual à soma do quadrado dos outros catetos. Quem são os catetos? Os outros lados do triângulo. Quem não é da matemática pode ficar voando, viajando, mas porque não tem como eu demonstrar aqui, mas como temos colegas aqui também que são da matemática, mas todo mundo já ouviu falar disso. O método científico pode ser quantitativo. Nesse caso, ele busca medidas, padrões, critérios de comparação e de avaliação para coisas que parecem ser diferentes. Por isso, a matemática se constitui um instrumento importante de várias ciências. A ciência possui métodos rigorosos para observação, experimentação e verificação dos fatos. Veja só, métodos rigorosos, né? Não são métodos aleatórios ali, métodos que não têm nenhum um padrão, né? São métodos rigorosos. Exigem um certo rigor, certo? Mas apesar destas diferenças, é uma verdade que no senso comum há elementos do conhecimento científico, bem como o conhecimento científico se apropria, né? Você está vendo porque durante a nossa fala eu não disse que o conhecimento do senso comum deveria ser desprezado? Tá certo? Porque o conhecimento científico ele também se apropria, né, de conhecimentos do senso comum. A diferença entre eles está em quê? Está no método. No método, tá certo? O método é que diferencia um do outro. Eu citei pela manhã os profetas da chuva, né? Existem encontros entre eles realizam conferências e junto com o pessoal da meteorologia. Certo? Ou seja, né? O grupo dito letrado, né? O pessoal, os pesquisadores
pesquisadores mesmo, tá certo? Então, para você ver como não são áreas antagônicas, né, e que, de certa forma, são até complementares, certo? Uma da outra. Ó, ciências, né, aí, pesquisa, método, testes, senso comum, né, a prática, o que vem adquirido. Aqui eu encerrei mais essa tela, né, e eu vou aqui voltar para vocês aqui. Né, e aí eu queria aqui até aproveitar esse momento, e nós temos 28 pessoas, né, que comigo não conta. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem no chat. Pessoal, vejamos, eu acredito que dos 28 que estão aqui, a maioria, né, já deve ter em mente um tema no qual quer pesquisar, né? Alguns podem querer dar continuidade da pesquisa que começaram, né, na monografia, na graduação, tá certo? Outros podem mudar de tema, né, que é absolutamente também normal e compreensível. Às vezes eu pesquisei sobre um determinado tema, e aí durante o mestrado eu digo, mas rapaz, eu comecei a estudar sobre tal coisa, eu gostei daquilo ali, eu acho que eu vou escrever meu trabalho sobre aquilo. Pronto. Tranquilo. Tá certo? Mas uma coisa, eu acredito que sim, que cada um de vocês já tem em mente, né, sobre o que vocês irão escrever. Certo? Isso vai ajudar. Né? Você já pode mandar o projeto em cima do que você pretende escrever. E aí, qual a importância de a gente ter o hábito, né, e de fazer essa prática de elaborar projetos? As seleções, né, das universidades, para conseguir bolsas, eles exigem o quê? Um projeto, certo? Então é muito importante nós termos um projeto. Certo, pessoal? Algum dos colegas gravou a aula, está gravando, né? Que de manhãzinha eu vi que teve um colega que gravou, né? Eu agradeço demais pela favorzão grande mesmo, né? Que gravou e ficou para o pessoal. E aí eu vou ter que depois, a partir de segunda, eu verificar essa questão aqui do programa e colocar um programa bom aqui para gravar. Alguém está gravando, pessoal? Rodrigo, né? Pronto, Rodrigo. Obrigado aí, viu? Bem, pessoal, eu vou disponibilizar o material, tá certo? Vou disponibilizar o material no grupo, né? Eu acredito que, né, passamos as informações aqui, até de forma talvez rápida, poderia ser até mais compassado, né? Porque são muitas informações, exige muitas paradas para explicações, certo? E tinha combinado com vocês de a gente encerrar às 4, mas eu estou vendo que o som aqui está aumentando e vai piorar aqui a nossa comunicação. Tá? Então, peço permissão a vocês para que a gente encerre por hoje, né? E eu vou disponibilizar o material no grupo e já vou começar a preparar e pensar aqui a questão do projeto, né? Que eu vou ter que dar um prazo para vocês, então por isso que nós vamos ter que trabalhar bem essa questão aqui do tempo, que eu tenho que dar um prazo hábil para que vocês tenham tempo de fazer esse projeto. Se for preciso também marcar até algum encontro com vocês à parte, só para a gente falar de projeto, tá certo? E aí ficamos combinados no próximo sábado, se Deus quiser, em condições melhores aqui também, para que a gente, né, a nossa aula. Alguém levantou a mão, pode ter vontade. Deixa eu ver. Não, aqui, professor, levantei, apertei sem querer. Certo. Então, pessoal, como Simone me falou, né? A turma muito atenciosa, né? Todo mundo presente. Tem turmas que o pessoal fica ali entrando, perde, muitos não participam por uma razão ou outra, e nós mesmos, mesmo diante dessa mudança, né? Os que perderam aqui justificaram, né, e por isso também não serão de forma alguma prejudicados por isso, né? Mas a turma está de parabéns. O pessoal que gosta mesmo de estudar, né, vocês demonstram ser diferentes, porque eu trabalho aqui a gente trabalha com mais de 50 turmas, né,
e sabemos mais ou menos como que são a realidade, né? E vocês demonstram ser bem atenciosos mesmo, assim, interessados no que diz respeito a conteúdo, né? Estão de parabéns. Com certeza aqui vão sair muitos trabalhos aqui bons mesmo, né? Que só enriquecem também tanto a instituição como a produção acadêmica de vocês. Então, eu queria agradecer a vocês, tá certo? E dizer que vamos, essa parte aqui, a extra classe, é onde nós iremos aqui dar uma ênfase, que é o caminho mais importante para vocês, a parte prática, tá certo? Porque a parte expositiva, a parte prática, ela sobrepõe-se sobre a expositiva, no caso dessas disciplinas específicas, tá certo? Porque é assim que nós observamos nesse tempo que nós temos aí, nessa vivência com turmas de mestrado e doutorado, certo? Então, um abraço a vocês, um abraço a todos, e peço permissão para que a gente encerre e retomemos no sábado o mesmo horário. Se Deus quiser, e durante a semana a gente vai conversando no grupo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Certo? Um ótimo final de semana aí para vocês, né? E muito obrigado pela atenção. Boa tarde. É sábado. Até sábado, se Deus quiser. Boa tarde, até sábado. Boa tarde, Boa tarde, pessoal. até sábado. É live.